É que ela não está entendendo. Vamos ver aqui. Vamos lá. Estou esperando aqui a minha convidada. Ai, gente, desculpem, viu? Mas está difícil aqui. Olha lá, nós estamos tentando fazer uma live, tá? Oi, vamos lá, já estou aqui, acenando aqui para todo mundo. Oi, Renato, tudo bem? Vamos ver aqui se a minha convidada já está aqui. Liga para mim, por favor. Gente, daqui a pouco a gente consegue. Vamos lá. Tô tentando falar com a convidada. E aí? Tá no Instagram? Tá no Instagram? Então, a gente tentou, ele também me ajudou, mas tá difícil. Vê aí se tá ao vivo no Instagram e fala um oi pra mim aqui no Instagram. Vamos lá. Vou esperar você vir. Ah lá. Tô acenando para você e agora eu vou convidar você. Vamos lá. Tá? Gente, tô ao vivo, eu tô aqui, ó, no telefone com a convidada. Vamos lá. Tô acenando para você. Rosângela, chamando, já te chamei. Gente, tô ao vivo. Apareceu alguma coisa aí na sua tela? Agora apareceu. Como da outra Aceito. vez, eu aceitei e só que está em imagem Parada. Ué, tá conectando ainda. Ó, gente, essa é a minha convidada, viu? Qualquer coisa a gente faz assim, ó. Ah, tudo bem, para mim, do jeito que você quiser. Vamos ver aqui se vai conectar. Se não conectar, oi Zilda, tudo bem? Se não conectar, a gente faz, né? Para mim não tem problema, do jeito que der certo. Vamos lá. Tá conectando aqui, ó. Tá vendo? Tá aparecendo, conectando. Hoje a internet tá difícil, viu, gente? Muito difícil. Vamos lá. Você aceitou aí, só tá conectando? Aqui está escrito agora, agradecemos sua participação. Você participou do vídeo ao vivo de Ângela Duarte. Tem que concluir. Não, vamos lá. Tô mandando de novo. Oi, Jucemara. Mandando novamente aí para nossa convidada. Ângela, está difícil, viu, gente? Olha lá. Olha lá, alguém escreveu: Rô, sua linda, amo muito, excelente profissional. Beijos, Carol. Carol, nós estamos tentando conectar a Rosângela, mas a gente não está conseguindo. Então, tanta gente que eu mandei o convitinho. Olha lá, não está conseguindo, tadinha. Mandando novamente aí. Olha lá. Nem aqui. Posso... Quer que eu tente novamente no Face? Nem sei. Ela tá aqui, nem sei, viu, gente? Olha, para vocês saberem, ela está aqui, hein? Tá? Mas eu vou tentar conectar com ela de qualquer forma. Vou de novo tentar lá no Face, tá bom? Um beijo, gente. Fala oi, Rô. Oi, gente. Olha, eu vim, tô aqui, tá? Bom, a gente pode até no improviso fazer assim, se você quiser, mas eu posso tentar também lá. Né? Você consegue me ouvir pelo fone? Só pelo fone? Consigo. Então vamos lá. A gente vai conversando, não se preocupe, tá? Olha, nós vamos fazer uma live diferente, já que essa internet não quer trabalhar. Gente, então vou apresentar aqui. Hoje a convidada é a Rosângela Giraldi Murad.
Leite de Barros. Ela é fonoaudióloga, especialista em audiologia clínica, autora do livro Beijos Babados e de musicais infantis. Ela atuou 30 anos no CETREM, ministrou aulas de curso de fonoaudiologia na PUC e realiza trabalho de adaptação, indicação e adaptação em aparelhos auditivos. Apresento Rosângela, boa noite, né? Boa noite, Rosângela. Boa noite. Finalmente, dou uma boa noite. Estava escrevendo, não estava aparecendo. Estou aqui. Importante a gente estar aqui, né? Rosângela, então, hoje, assim, eu vejo os seus trabalhos, né, no YouTube, você fazendo os musicais, ensinando a troca, a criança a falar, trocando de letras, né? Então, hoje eu convidei você, porque eu sei que, assim, a pandemia mudou a vida de muita gente, né, em todos os aspectos profissionais, os aspectos de casa, mas uma realidade grande todo mundo tem criança, todo mundo tem bebê, todo mundo está aí iniciando, nós temos pessoas que têm perda auditiva e eu gostaria que você falasse um pouco do papel da fonoaudióloga na perda auditiva. Qual o momento que ela entra nesse trabalho? Bom, é um leque enorme, né? Vamos concentrar então na perda auditiva, que foi a sua pergunta, né? A perda auditiva o mais precocemente possível. Eu já aparelhei bebês de 5 meses já. 5 meses? É feito o exame, 5 meses. Assim que é feito o exame, que tem um exame próprio, objetivo, que se faz com criança nessa faixa etária, né? Às vezes a criança já reprovou no teste da orelhinha, então já é uma criança que está sendo acompanhada quanto à sua perda auditiva, e que mais tarde vem a realizar esse teste, que é o BERA, né, que a gente chama, que é um teste objetivo, não depende da resposta do bebê, da criança, e só que ele não dá todas as frequências, né? Então a gente faz uma indicação nesse momento, onde a criança ainda é bebezinha, e depois a gente vai melhorando isso, mas quanto mais cedo começar o treinamento, melhor, para que não seja um déficit tão grande auditivo, né? Sim, e a gente vai chegar até a fase adulta aqui no nosso bate-papo. Eu queria saber também, eu acho que muitas mães têm essa dúvida, né? Os meus filhos já são adultos, mas qual é o papel dos pais nesse trabalho das crianças? Porque eu lembro assim, quando os meus filhos eram pequenos, que a criança tem muito costume de fazer assim, né? Mostrar, apontar. Ela não fala e a maioria dos pais não tem paciência, né? Acaba traduzindo o que a criança quer. Você quer falar um pouquinho da audiologia infantil? Sim, eu vou falar das duas questões que você colocou, né? Mas vamos falar primeiro da época de se procurar e dessa estimulação que os pais acabam fazendo no sentido de atender a vontade da criança antes que ela se expresse, né? Uhum. É quase como se os pais adivinhassem. E não é muito por preguiça, não. Muitos pais têm dó da criança. A criança realmente, às vezes, já está com dificuldade de se expressar. Quando ela sente essa dificuldade, os pais correm a socorrer. Então, eles começam a completar, tentar adivinhar. E essa criança que já estava com dificuldade, ela começa a se aproveitar disso para sair do sufoco. Né? Já estava difícil, então... Entendeu? Sim. Bom, a profissional aqui é você. Você quer dar a sequência da forma que você acha melhor ou você quer que eu continue fazendo as perguntas? Não, tá bom assim. Tá? E eu tô tentando conectar você. Se chegar aí o convite, você vai aceitando, tá? Tá bom? Aí a gente continua o bate-papo. Tô mandando. Aí! Oh, parabéns, gente! Você não sabe. Não tem nem como persistência é tudo. Rosângela, e agora? Nem eu acredito, viu? Mas dá certo, a gente só... Você sabe o que eu fiz? Eu desliguei e liguei. Eu só vou pedir isso, só inclina assim um pouquinho aí.
Então vamos Tá? lá, eu vou continuar aqui com as perguntas, né? A gente estava Tá falando bom. aí dessa fase das crianças, né? E me fala Tudo uma bem. coisa, tá conseguindo, né? Uhul! Uma aqui, ó. A E me Angélica fala uma coisa. escreveu. E a criança, né? A fonética da criança, a troca de letras, como eu tenho visto você aí, né, no YouTube, fazendo as suas As músicas. musiquinhas. Como que acontece? É, Então, isso aí, eu vou contar uma coisa interessante. Você acabou fazendo uma pergunta que eu não respondi completamente, né? De como tá na pandemia. E essas músicas vieram em função disso. E eu tenho muita história engraçada para contar, porque eu tô com teleatendimento com muitas crianças. E você falou da participação dos pais. Eu me surpreendi muito, sim, porque com o teleatendimento, esses pais estão ficando próximos, né? Tem que sentar junto. Aí, o que eu não sim, tinha muito, eu acabei tendo por conta da circunstância. Então, o pai senta, acompanha, e muitos falam assim, nossa, eu não sabia que estava com tanta dificuldade assim. Então, assim, a gente falava, mas é diferente de você estar ali acompanhar a terapia inteirinha, a gente tentando tocar essa criança, porque agora você tem que se virar nos 30, né? Você vê que a internet você tem que ser muito interessante, sim, porque todo mundo tá jogando coisa na internet. Você pode ver que se não interessar, você só vai assim, né, ó. Então, quando chega... E também tem a sim. escola, né? A escola que também está exigindo dos pais ali o acompanhamento, isso é uma outra questão para se conversar. Mas assim, eu tenho vídeos incríveis gravados, de irmãozinho fazendo exercício junto, criança que teve alta mais cedo por conta Sim. do vídeo atendimento, que eu não esperava, e eu estou usando um aplicativo também, Ah, que manda exercício para casa, e me relata se os pais estão tá. fazendo, ele manda relatório de todas as crianças. E as musiquinhas que E você falou, foi assim, veio do nada. Um dia eu sentei e falei assim, precisava de uma coisinha assim mais interessante para eles treinarem em casa. E aí eu fui fazendo. Essa última, por exemplo, que eu coloquei do ceceio, foi muito interessante porque foi uma amiga fono que pediu para mim. Ela falou, ai, Rô, é tão difícil trabalhar a língua que sai para fora da boca. Faz uma musiquinha. E eu fiz essa última, que tá lá. canta aí para as pessoas entenderem, canta um pedacinho que é o ceceio, né? Porque O ceceio é quando a língua projeta no meio dos dentes, né? Eu é, até ia fazer durante a música, mas de repente parece que eu tô aí querendo ser engraçada com uma coisa que é séria, né? Então é quando a sim, criança fala tatu, dentadura, no T, no D, no S, por exemplo, né? Assustado, azeitona. Então é no T, sim, no D, no N, no L, no S e no Z. Não necessariamente em todos os sons, mas geralmente a criança faz muitas trocas por conta da posição de língua que está errada. Isso provocado por chupeta, dedo, mamadeira, respiração bucal. E a música começa assim. Eu não sei se foi chupeta, mamadeira ou o dedo. A respiração bucal também sei, não é normal. Começa assim a música, né? Quando é, falo as palavras assustado, serpentina, a minha língua sai para fora no meu S, que sibila. Então, assim, eu achei mais uma coisa mais delicada, fazer como se eu tivesse o CC e contasse da minha experiência do que falar do CC e do outro, porque é uma coisa que sim. incomoda muito, né? É sim. E deixa eu te perguntar uma coisa, Rosângela, né? O meu pai, por exemplo, tinha problema auditivo, né? E às vezes a gente se depara assim com uma família onde os pais têm uma perda auditiva, onde os filhos vêm a ter uma perda auditiva e os filhos desses filhos também. A perda auditiva, ela tem algum histórico de hereditariedade? As infecções, as otites, né, as dores de ouvido, elas podem influenciar de alguma forma ou Então, não? Ou não tem nada a ver? uma ótima pergunta. Tudo que você falou é verdade. Tanto Ah, tem a perda auditiva hereditária, eu sou uma candidata, por exemplo,
Meu avô teve, minha mãe, eu já adaptei aparelho nela e eu já tô com uma perda leve. E também por infecção, é uma das causas. É mais uma das causas, a infecção do ouvido. E às vezes você fala assim, é uma infecção maltratada, que não foi curada. Tem casos de negligência, mas tem casos de persistência na infecção que acabam provocando uma perda auditiva permanente, que não tem mais o que fazer a não ser colocar aparelho. São várias causas, né? E na verdade até aí, não sei se hoje você como fonoaudióloga ainda se depara com essas situações ou se acaba sendo algum pediatra, se depara. Mas assim, há um tempo atrás existia uma crença, né, de que a criança estava com dor de ouvido, esquentava óleo e pingava, né? Isso era muito comum há alguns anos atrás. A gente orienta a não fazer. Exatamente. É importante que as pessoas saibam que essa prática é muito prejudicial, né? Então é bom a gente tá aí demonstrando. E essa perda auditiva, ela é variada por graus, como que ela é feita, quando chega, como que uma mãe, por exemplo, né? Vamos falar daqui desde a criança até o adulto, uma mãe, porque hoje tem o teste da orelhinha que os hospitais fazem, mas no decorrer da vida dessa criança, como que a mãe pode detectar que a criança tem um problema auditivo que acaba influenciando na fala? E como que essa mãe pode estar auxiliando, né? E a gente na fase adulta, às vezes passa tão desapercebido. Há também alguma forma de detectar num adulto, assim, ele mesmo conseguir perceber que tá? Porque às vezes a gente fala assim, não ouvi direito, né? E você acaba, a pessoa repete, aí você fala, eu ouvi, pensei que tivesse surdo. E passa batido, né? Existe alguma... Então, a criança, para a gente perceber a perda auditiva, tem muita gente que fala assim, não é legal comparar os filhos, nem comparar com as outras crianças, mas é o parâmetro que a gente tem, né? A gente não está comparando no sentido de achar que um é melhor do que o outro. Mas quando você vê as crianças da mesma faixa etária que o seu filho, que já falam bem, né? Respondem auditivamente a coisas que seu filho não responde. Por exemplo, chamar pelo nome. A criança reconhece o nome bem novinha. Tem um teste que a gente faz que é dar tchau, mandar beijo e responder pelo nome. Tem uma idade que a criança faz as 3 coisas. Quando ela não faz, você já tem que ficar atenta, né? E tem muita coisa assim... eu já vi criança chegar para mim com uma queixa e depois a gente descobrir que era audição. Esse último curso que eu fiz, eles colocam como os pais sendo os principais, vamos dizer, que fazem o diagnóstico da criança, são um dos principais recursos que o profissional tem, a queixa dos pais. Porque geralmente era altíssima a taxa de porcentagem positiva da queixa dos pais, de que realmente havia um problema. Então, assim, se você sentir, procure avaliação, qual que é o problema de ser avaliado, né? Vai, avalia. Se alguém falar que você é um pai muito ansioso, uma mãe ansiosa, qual que é o problema? Eu sou mesmo, é assim que eu funciono, eu tenho que levar meu filho para ter certeza que não tem nada, né? Melhor pecar pelo excesso, né? Exatamente. Né? Exatamente. E mais idade, quando a pessoa tem mais idade, quem percebe geralmente não é a pessoa, são os outros. Porque se a pessoa não está ouvindo, ela está de costas, você está falando com ela não sabe que ela está perdendo. Mas você sabe que você falou várias vezes e ela não respondeu. Então, as pessoas que convivem com o adulto que começam a ter a queixa de que a pessoa não está ouvindo bem. Olha, essa é uma boa dica para quem está assistindo, né? Eu mesma nem... Por exemplo, você fala uma coisa, a pessoa entende outra, que tem uma sonoridade parecida. Sim. A pessoa que está ouvindo, ela acha que ela entendeu correto. Quem sabe o que falou, que não é aquilo que foi ouvido, foi a pessoa que está ali na comunicação. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Vou dar o exemplo da minha mãe, que é uma coisa muito interessante. A minha mãe, por exemplo, ela, como todas as pessoas quase que eu já tratei com perda auditiva, a pessoa não quer pôr um aparelho auditivo. A pessoa usa o óculos
Sim, ela troca, ela gasta muito num óculos, você sabe que lente boa, sim, armação boa, tudo é sim. muito caro. Mas na hora de comprar o aparelho auditivo, tem muito preconceito. Ah, eu quero aquele pequenininho que não aparece. Ah, eu não quero pôr aparelho auditivo. E, infelizmente, né, isso aí acontece. E a minha mãe era uma que eu pus o aparelho, ela falou assim, mas eu escuto tão bem sem aparelho, olha, eu tô sem aparelho, eu tô ouvindo tudo. Aí ela virou na pia, nós começamos a chamar, conversar com ela não respondeu absolutamente nada. Então, assim, nós que estamos convivendo com a pessoa que sabemos o quanto ela responde mal e o quanto ela melhorou com o aparelho. E Sim, quando o paciente fala assim, nossa, até parece que eu tô sem aparelho, não tá me ajudando nada. Não, é porque ela tá tão bem adaptada. Eu falo assim, que bom que você não sente que está com o aparelho. Isso quer dizer que você está ouvindo, está respondendo e não está te incomodando. Parece que faz parte de você. Hoje em dia os aparelhos estão bárbaros, né? sim. Maravilhosos. E também, né, Rosângela, há aqueles pacientes, né, que é comum aí no seu dia a dia, que às vezes ele está tão acostumado a não ouvir que quando ele coloca o aparelho, ele ouve que ele começa a ter dor de cabeça, né? Começa a falar que está com barulho na cabeça, no ouvido, mas é adaptação. Era bom você falar um pouquinho também disso, porque assim, as pessoas que têm isso no dia a dia acabam detectando e podendo procurar uma ajuda, né? E falar assim, É, não, ele tem que usar, né? Porque às vezes a pessoa, ela tá tão acostumada a não ouvir que quando ela ouve, para ela é um som diferente, incomoda, né? Chega a incomodar um pouco. então, ótima pergunta. Não é mais. Hoje em dia o aparelho não faz mais. Se o aparelho dá dor de cabeça e te Ah, incomodar, não é porque você não está acostumado, é porque ele foi indicado errado. Porque a olha que. tecnologia tá tão. Quando eu trabalhava no começo, a gente tinha essa fala para o paciente. Ah, você tem que acostumar, incomoda mesmo, faz tempo que você não escuta. De uns tempos para cá, às vezes a gente tem que falar isso, mas Uhum. para sons assim. Eu fiz uma adaptação de uma pessoa, quando o Cetrem era lá perto do Porfírio, e eu estava no intervalo. Aquela pessoa que eu estava adaptando o aparelho, ela fazia tempo que ela não escutava barulho de pessoas conversando, ventilador, carro passando, né? E ela voltou a ouvir tudo de uma vez. Não só a fala dela, que a pessoa também às Sim. vezes não ouve a própria fala, né? Nem na fala do outro, mas ela passa a ouvir os sons que nós, ouvintes, ouvimos e que às vezes até nos incomodamos. Esses sons, sim, esses sons é um trabalho que a gente faz de adaptação. Mas para isso, o que, que a gente faz? A gente põe o aparelho mais baixinho e vai dando, a gente chama, espera ele aclimatar. Aí ela vai acostumando, aí aquela pessoa chega e fala assim, tá muito baixo. Aí você aumenta um pouquinho para ela se acostumando com o som ambiental. Hoje em dia, Anja, tem aparelho com GPS. Ó, que Hoje, chique! hoje eu coloquei numa senhora Ah, e o que, que o aparelho faz? Você cria uma regulagem, por exemplo, para ela ir na igreja. ah. Toda vez que o aparelho, por GPS, sabe que ela está localizada ali, ele entra na regulagem da igreja. Nossa, que Você não precisa mais interessante! mexer. Uma Tem evolução e muita tanto, coisa né? interessante, muito interessante. Que Tem aparelho ótimo. agora que informa que o idoso caiu dentro de casa, ele manda um SMS para os familiares. Hum. Nossa, tem muita coisa, é impressionante. Nossa, inovou bem, né? É isso que eu estava falando. Nossa, a tecnologia, a internet evolui tanto e tem hora que a gente tem esse tipo de problemas aqui, né? Que nem nós tivemos para iniciar a Muito! A live. gente tem muito. Então, É, eu mesma precisei melhorar minha internet, né? Eu tinha 100 para 300 da Vivo. Porque eu tô só usando internet o dia inteiro. é. Então, E assim, um como está paciente. sendo, como está sendo essa readaptação, né? Porque hoje, como que está sendo esse atendimento online para você estar fazendo os exercícios, a aceitação está normal, você consegue trabalhar bem dessa forma via internet, tá tudo tranquilo? Olha, Ou- no início eu estranhei muito, né? Eu gosto muito de trabalhar com grupos.
E eu senti muito quando eu não podia mais fazer os jogos em grupo, as crianças gostavam também, principalmente os jovens. Uma das maneiras que eu conseguia muita adesão era nos grupos de jovens, que agora eu estou atendendo tudo individual. É tudo individual. Sim, sim. E eu perdi essa alternativa, que era atender com as crianças interagindo e fazendo exercícios juntas. Muitas vezes uma estava mais adiantada, a outra falava, eu quero aquele exercício que ele está fazendo ali, né? Que era mais avançado, mas eu falava, vamos aprender, né? Porque a motivação era aquilo, né? Eu estava com esse tipo de atendimento. Aí eu tive que ir para a internet, e aí a gente tem a pessoa que tem um computador bom, que tem uma internet boa, que a mãe tem um Skype, ou gosta de atender pelo Zoom, ou Airby, tem o Google Meet, tem uma série de... Eu entro no do paciente. Qual você gosta mais? Né? Eu nunca tinha feito pelo Face nem pelo Instagram. Sim. Porque meus pacientes tinham outra preferência, né? E foi muito interessante, porque cada vez eu aprendo um pouquinho mais. A gente tem que se reinventar, né? Sim. Mas eu tenho umas coisas muito interessantes. Eu já atendi, por exemplo, criança na cama, do lado da mãe, na cama de pijama. Que a pessoa pode começar o atendimento, os dois de pijama na cama. Ué, toda semana a gente faz atendimento com os dois de pijama na cama. Já atendi um menininho com o canarinho sentado aqui, ó. Até tira uma foto. Falei que dá para escrever um livro. Fez o atendimento inteiro com o canarinho sentado no ombro. Olha só. Então, as crianças estão levando de boa, né? E, assim, então, antes ou você se adapta e aproveita o que tem de melhor da ocasião. Então, assim, a criança quer mostrar o quarto, ela sai com o celular na mão mostrando o quarto, ela quer mostrar que ela ganhou uma bicicleta. Os hiperativos, então, eu tentei fazer um atendimento com uma mãe que eu falei assim, eu acho que não vai dar certo. Mas a gente fez, só que o que fez a mãe? Deixou a criança hiperativa, o computador, saiu do quarto e fechou a porta. E eu não tô lá para conter a criança, eu tô do outro lado da tela, né? Sim. E aí ele falou assim, tão normal. ele falou assim, eu vou subir no guarda-roupa, eu vou pegar tal coisa para te mostrar. E eu aqui, não suba, não vá, chama a mamãe. Então assim, essas coisas acontecem. Sim. Agora, o que acontece? Eu tenho outros hiperativos que tá dando certo, mas a mãe tá junto, né? Fica do lado. É difícil. Eu tô com pena, porque não tá fácil para essas mães ficarem horas do lado, fazendo depois exercício com a criança, né? E quando você tem mais de um filho? É mais difícil. Né? Sempre é mais difícil. Aproveitando aí que você falou, né? Que você falou assim, toda essa minha experiência de fono via internet, né? Em épocas atuais de pandemia, dá para escrever um livro. Vou falar um pouquinho de beijos babados, né? Como eu apresentei. Deixa eu só ver quem está aqui online. A Carol. Carol falando que legal. A Campaci Maria. Angélica, que legal o avanço da tecnologia. A Angélica é minha irmã, inclusive. A Fernanda Carneiro, Rodrigo Lucas, a Abas Souza, a Jéssica, a Irene, a Diana Crespi. Aqui, eu não sei, o JV Dovelo, mas não dá para ver quem é aqui. Acho que é o Júlis, pela foto que tá pequenininha. A Rose Andretta. É o Júlis? Eu acho que é. Malaquias, Larissa tá fazendo fonoaudiologia. A Larissa, inclusive, legal. A Larissa foi fazer fonoaudiologia, inclusive por conta dessa questão da hereditariedade, né? Ela tem os avós maternos, apesar de serem de famílias diferentes, os avós, tanto a avó como o avô tem, aí as filhas têm. E assim foi a geração. E ela foi fazer a fonoaudiologia. A Ana, o Felipe. Olha, tem bastante gente aqui, viu? A Rose Andretta, a Giane. A Andréia que entrou, ela está no meu livro.
Ah, que legal. Então, Inclusive a história dela está no livro. Vamos falar um pouco, viu? A Rosângela, ela é autora de Beijos Babados. Rosângela, fala um pouco como surgiu, por que surgiu e o que é o Beijos Babados, né? Aproveita que a Então, Andréia está aí. Beijos Babados é algo que eu fiz assim, foi uma catarse, né? Foi um dia que eu escrevi a história de uma amiga e da relação minha com a filha dela, desde pequenininha, né? Que é a história da Tayane Miller, né? Muita gente conhece da cidade. Eu também conheci esse livro em primeira mão. É a Vinha, a Tayane, a gente trabalhava junto. E aí ela se emocionou, a gente acabou se abraçando numa escrita assim que saiu meio sem ser uma coisa programada. E ela falou assim, por que você não escreve um livro? E aí, daquela história, eu comecei a escrever outras. E nem todas foram para o livro, né? Eu acabei escolhendo algumas. E depois teve todo um trabalho de entrar em contato com essas pessoas para autorizar. Tem umas que nem a gente não cita quem é, e é uma história assim, a gente preferiu não citar, mesmo sendo autorizado, né? E ele foi feito com financiamento coletivo. Então, assim, eu não tinha dinheiro para o livro. Eu fiz uma campanha, através do Kikante, né? Sim, eu me lembro disso. Você tem uma participação, porque você me motivou, você falou assim, vamos ver foto, põe foto, né? E aí eu falei assim, não, mas vai encarecer muito foto. E aí quando eu fui conversar, eles falaram, se você fizer preto e branco, é como escrito, não vai encarecer nada. Então eu tirei foto do pessoal, aí eu contei com a ajuda da Maria, que é uma fotógrafa muito legal, a Tostes, e o Anderson também. O que eles fizeram? Eles me ajudaram a melhorar algumas fotos que eu já tinha, porque tinha um padrão para o livro, e eles cederam algumas fotos deles para algumas histórias que eu não tinha foto, e ainda tiraram foto. A foto minha, que tem no livro, eles que tiraram. A foto da capa é do meu filho Juliano com meu neto. Essa foto fui eu que tirei, mas ela só foi aprovada porque a Maria mexeu e melhorou. E as histórias são histórias, assim, vivenciadas. Só que eu não fiz uma história grande de cada um, são momentos, são situações, né, que me chamaram a atenção e eu coloquei no livro. Esses dias eu acabei relendo para uma pessoa algumas histórias e me emociona sempre. Sempre me emociona. Tem o último capítulo do livro, é uma história que a minha filha escreveu. E foi muito interessante. Eu tenho 3 filhos. O do meio, eu falei para ele que o próximo tem que ter alguma coisa no livro, porque ele ficou meio chateado. Um tá na capa, a última história da filha, né? Do meio foi excluído. Embora eu coloquei ele, né, dediquei também a ele, mas aconteceu por acaso. E muito interessante foi ela contando como ela me via enquanto fono, porque quando eu fiquei viúva, eu construí em frente do lado, né, em frente da minha casa, o consultório, porque eu tinha os 3 filhos e eu não tinha com quem deixar. Quem ficava um período da tarde era o meu marido, e depois que ele faleceu, além da prefeitura, eu trabalhava também em clínica e fiz aqui. E ela escutava os atendimentos atrás da porta. E é interessante que a minha preocupação sempre foi assim, não existe nada diferente no que eu faço. Você pode entrar, você pode cumprimentar, você pode ver quem está aqui dentro. E um dia eu a convidei para entrar e ver, né, o trabalho, para ficar uma coisa assim, não pode, que isso aqui é escondido. Não. Sim. É o trabalho que eu faço, o trabalho da sua mãe. E ela escreveu exatamente isso. Na passagem ela coloca, a porta branca abriu e ela me convidou para entrar. Eu nem sabia que isso podia. Se a gente for fazer tudo como manda, né, o figurino, a gente faz tudo assim, quadradinho. Mas eu também tenho que ver pelo lado dos meus filhos que me tinham parede a parede ali, eles tinham que entender por que eu tinha que ficar ali e não podia estar lá dentro.
Então, mas foi muito interessante tudo, foi maravilhoso. As histórias, assim, que eu coloquei no livro foram histórias que realmente me marcaram. E pessoas que eu tiro o chapéu, porque são vidas, assim, dedicadas a aquelas outras pessoas que eu cuidava. Então, eu escrevi muito sobre parentes, muito mais do que sobre os próprios pacientes que eu tinha. Os cuidadores. Muitas vezes eu escrevi sobre os cuidadores, né? Então, por exemplo, tinha capítulo para mães de autista, para mães de hiperativos, como é difícil, né? Foi mais ou menos, mas foi um livro, assim, muito interessante. Eu que preciso me virar mais, porque eu já tive convite para levar para algumas livrarias, para pôr para vender, aí eu entro no outro projeto, né? Sim. E por que o título Beijos Babados? Ah, então. Logo no começo eu explico. Geralmente, as crianças deficientes e algumas bem pequenininhas, que eu atendo principalmente, elas têm muita dificuldade de controlar a salivação. E quando elas vêm beijar, elas babam na gente, né? E o nome Beijos Babados é exatamente por isso. São as babadinhas que eu levava enquanto dava beijinho nos meus pacientes. Gente. Babadinhas queridas. É importante, assim, né? Porque tem gente que está assistindo essa live e que não sabe, assim, a história de tudo isso, né? Ver esse resumo, mas Beijos Babados, a Rosângela escreveu porque ela atuou 30 anos no CETREM e atendeu muitas crianças especiais, né? Especiais, assim, em tudo, autista, hiperativo, pessoas com síndrome de Down, e cada uma, ela tinha um trabalho diferente realizado, né? E foi um trabalho intenso, um trabalho difícil para trabalhar com aquelas crianças num serviço público, né? Que é mais difícil ainda. E a interação dos pais, que a maioria das vezes eram mães, a maioria mães, a gente pode falar que são pães, né? E que tinha muita Exatamente. dificuldade em levar as crianças. E a Rosângela não teve só o lado fonoaudióloga, mas o lado mãe, o lado pessoa envolvido. Então, cada um com a sua particularidade, com a sua peculiaridade, ela escreveu o livro. Então, é uma história que a gente precisa contar, né, Rô? Porque as pessoas não vão saber o porquê dessa história. Estou vendo aqui a Sarita Lanza, que também agora é mãe, né? E nós falamos no início, Sarita. viu? Nós falamos no início, né, da criança, como você pode detectar se a sua criança tem perda auditiva ou não. E eu quero fazer uma outra pergunta para você, Rosângela. Qual é a influência da perda auditiva na escola, no aprendizado da criança? Qual a influência dessa perda auditiva? A Ângela é muito boa para fazer pergunta. Tá vendo? Eu falei que não precisava de roteiro. É só perguntar e responder que o negócio ia fluir. Eu falo assim um pouco da minha vivência, porque... Não, mas tá perfeito. É importante... Acho que eu não lembraria de tudo como você tá lembrando. De estar perfeita. É importante que as pessoas que estão aqui também nos assistindo, que elas saibam, viu? A Rosângela, eu fui coordenadora de um programa de saúde escolar e a Rosângela teve essa participação de fono. Então, muitas coisas que a gente via dentro das escolas é o que eu trago na memória, né? A esse lado da saúde, ele é latente na minha memória e é por isso que eu estou perguntando. Então, vamos falar um pouquinho disso, Rô? Da parte escolar, né? Atualmente, não é só a perda auditiva. A gente chama de perda auditiva quando a criança ouve menos. Então, realmente, ela não ouve igual aos demais ouvintes. Então, isso é uma perda auditiva. Mas tem criança que não tem perda auditiva. Tem crianças, por exemplo, que tiveram otites na infância, muito problema respiratório, rinite, sinusite, ou refluxo grave, e que depois veio desenvolver um problema de fala, e quando a gente começa a avaliar, percebe que foi lá daquele histórico. Sim. Porque a gente tem a tal da otite silenciosa. A criança não queixa de dor,
ela tem problema, né, dor de garganta, passa a gripinha, mas o catarrinho tá lá no ouvido. E fica por muito tempo, mesmo depois, às vezes, de antibiótico tomado. Se não for um médico muito perspicaz, que saiba bem olhar lá a membrana timpânica e ver através dela que ainda tem o catarro, opa, desculpe. Não faz tem mal. O catarro ali, o que acontece? Passa desapercebido, né? Passa desapercebido e eles continuam a ter esse prejuízo aí dessa perda auditiva naquela época. Aí sanou a perda auditiva e aquela criança parece que continua não ouvindo direito. Não consegue falar de uma forma correta, vai escrever, parece que faz muitas trocas na escrita, ou tem dificuldade de alfabetização, que é o chamado hoje, né, problema de processar o som, problema de processamento auditivo. Muito comum, né? Sim, Agora sim. até falei que virou moda, tudo é problema de processamento auditivo, né? Então é uma coisa que as pessoas também têm que tomar certo cuidado. Sim, porque eu já vi gente que não tem problema de processamento auditivo, que é um exame que depende da resposta do indivíduo, da criança, do adulto, seja lá o que for. E na hora que você vai responder, se você tiver uma criança hiperativa, com déficit de atenção, eu tô lá fazendo exame, parece uns barulhinhos lá que eu tenho que responder, aí eu fiquei pensando que hoje vai ser um dia que eu vou ganhar um presente da minha mãe. Pronto, perdi a informação, já dá alteração no exame. Então é uma coisa bem delicada. Mas esse é um problema que vai para alfabetização, para aprendizado. Sim, eu me lembro, inclusive a minha irmã que está aqui assistindo, né? Não sei se ela fica brava também, viu? Mas quando ela era menor, até uma fase assim da pré-adolescência, ela tinha um problema com o J e o CH, né? Então ela não falava jardim, ela falava chardim, que é o X, não é nem o J, né? É o X. Então ela falava chardim e a gente vê que é mesmo. E hoje é um pouquinho diferente da gente falar de 40 anos atrás. Porque há 40 anos atrás, as mulheres sempre trabalharam fora, mas era uma outra vivência, né? Que as mulheres, elas costumavam ficar mais no lar, porque tinha aquela coisa de que tinha que casar e cuidar da casa, dos filhos, do marido. Hoje, o mundo é muito dinâmico, né? Mudou, a sociedade mudou, os tempos são outros, as mães trabalham fora o tempo inteiro, às vezes passa desapercebido muita coisa do crivo do olhar da mãe. E isso acaba afetando, porque a criança vai na escola e você percebe que ela não desenvolve bem, ela não consegue, às vezes não é só pela perda auditiva, pela troca, né, das letras, ela não consegue, ela ouve uma coisa e escreve outra, assim como é da visão, né, que não consegue fazer porque não acompanha, porque não enxerga, e acaba passando desapercebido. E o papel do professor eu acho que é fundamental, né, nessa situação. Então, Ângela, como que eu vou falar uma coisa muito pessoal, é uma opinião muito pessoal, tá? Eu sinto falta da cartilha. Porque assim, os problemas de alfabetização, nem todos são por patologias. Se a gente for pensar que essa criança entra mais cedo numa primeira série, nem todas estão neurologicamente prontas para uma alfabetização, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o pré é um prézinho que a criança faz é um preparatório ou você já entra com a alfabetização no pré? Porque às vezes eu vejo escolas exigindo da criança já a alfabetização antes dela ter coordenação motora. Não sei se você lembra, você fez cartilha, Ângela? Fiz, Caminho Suave. Eu também. Você lembra que... Joju, exatamente. E a gente tinha menos problema. Entendeu? Por quê? A gente fazia na idade certa. A cartilha, ela é um método fonético. E como que ela desenvolve? A criança começa... Quando você é apresentada para a letra, você era apresentada para o A. O A de forma, o A maiúsculo, o A minúsculo, todo tipo de A. Sim. Então, você tinha que reconhecer que tudo aquilo era A. Hoje em dia, eles falam para a criança começar a escrever com letra de forma, né? Letra bastão, que eles chamam.
Às vezes a criança demora para reconhecer a outra letra de forma, a letra minúscula de forma, por exemplo, ela escreve todo com Sim. maiúsculas, né? Demora para entrar numa letra cursiva, entra sem aprender o desenho da letra, de caligrafia. Eu acho assim, existia um método, bom ou mal, ele funcionava. E no lugar dele não se colocou outro método. Você tem, assim, muitas pessoas usando materiais da própria escola, que tentam seguir alguma diretriz, mas eu percebo que muitas crianças têm essa dificuldade, porque quando você é confrontado com tudo de uma vez, é complicado para você aprender a ler e escrever. E as dificuldades que eu sinto nas crianças são bem parecidas. Então, assim, aquela criança sem saber a questão do G ou do G, mas o J não tem o som do J, porque o G com E também é J, né? Mas o G não é, o G com A é G, Sim, não é sim, já. sim. Então, as crianças têm toda essa preocupação. Mas como que era na cartilha? Você tinha a lição do G e do Gui. Só tinha G e Gui naquela página. Depois você tinha o Gá, Gô, Gu. Depois você tinha a lição do G e do Gi. Então, a coisa era devagar, paulatina e explicado. Então, a gente via quais as palavrinhas que tinham aquele som, né? Depois começava com texto. Então, eu sinto que tem as dificuldades, sim, Ângela, mas tem essa dificuldade da sua irmã, do X e do G, é uma dificuldade de percepção auditiva da sonoridade. Porque, olha, o que diferencia no movimento oral, ó, sh, j, eu não mexo nada diferente. Só que no G eu vibro a garganta. É muito sutil a sonoridade. Se eu não tiver com a audição boa, eu não vou perceber. Porque é um som que eu escuto mais em agudos. E quando existe problema de audição, até de perda auditiva, geralmente são os sons que a gente perde primeiro. Olha só que interessante, né? E a gente acha que às vezes é só uma dificuldade de troca e não é, né? É muito interessante. Eu sou apaixonada pela parte auditiva, você sabe, né? Sei sim. E inclusive essa semana eu recebi lá no WhatsApp, né? Você pedindo a divulgação do aparelho, né? Já que você me pediu lá no WhatsApp, vamos falar um pouquinho, né? Do que você está passando do aparelho, né? Que você me mandou. Eu estou fazendo um trabalho na clínica, não só de venda. Eu tenho aparelhos doados por terceiros, pessoas que vêm a óbito e a família doa, alguns aparelhos quebrados que as pessoas deixam aqui e que eu pago o conserto para ficar dentro do meu banco de aparelhos para poder fazer uma doação para quem precisa. Que legal. Eu tenho aqui alguns... Tem época que eu fico sem nada. A gente dá e fica sem nada. De repente, parece que a hora que... Olha, Deus é tão bom que a hora que aparece alguém precisando... Outro dia mesmo, apareceu uma doação, passou um pouquinho de tempo, apareceu a pessoa precisando. Eu falo, eu não acredito. O aparelho chegou e a pessoa chegou logo em seguida, o aparelho já estava lá doado. Então acontece muito. Eu queria até agradecer muitas pessoas que têm feito isso, porque são a família que faz muito isso, né? Sim. Que vem e doa. Sim. Então eu tenho uma pessoa que conserta ela conserta todas as marcas. Se o aparelho tiver conserto, ela conserta. Ela é de São Paulo, eu tenho trabalhado com ela, né? E ela tem feito esse trabalho comigo. Ela faz o conserto. Quando ela sabe que é para doação, ela cobra quase que só as peças do aparelho. E a gente tem feito esse trabalho. Eu também, quando tenho aparelhinhos quebrados, mando para ela que não tem conserto, para ela usar para reformar em outros. E a gente vai seguindo em frente, né? Olha que trabalho interessante, não é mesmo? Que às vezes, né, a pessoa acaba jogando. Rosângela, você aconselharia assim, acompanhamento das crianças de que idade já levar para uma fono, para passar por assim, existe uma norma, uma técnica preventiva, né? Preventiva, que a gente fala preventiva aí da saúde, também nessa questão, porque assim, a gente vê, eu trabalho no hospital
Eu vejo que as crianças, elas nascem, aí tem aquele teste da orelhinha, que hoje é obrigatório aí por lei. Existe alguma possibilidade desse teste ele dar um falso negativo ou um falso positivo e com o passar do tempo acabar desenvolvendo? É aconselhável que se leve a criança, que se faça consulta periódica? Como que é feito esse trabalho, essa função da audiologia, da fonoaudiologia? Porque normalmente só se leva em pediatra, né? Pediatra. A gente fica focado, né, mais naquilo que a gente imagina assim, não tá com dor de garganta, tá crescendo, tá ganhando peso, tá normal, não tem problema nenhum, mental e pronto, né? Acha que aquilo ali já basta. Mas há essa possibilidade, é aconselhável? O que você deixa aí Então, de você está recado? falando do trabalho preventivo. Como eu tinha falado anteriormente, a mãe ela percebe muita coisa. Sim. É raro uma mãe vir aqui trazer um filho com uma queixa que não seja pertinente. Às vezes, até nem precisa de terapia, mas ela traz para uma avaliação porque algo chamou atenção. Às vezes não é hora de mexer, às vezes você tem que esperar uma troca dentária para ver como é que vai ficar a boquinha do paciente, né? Então, assim, é muito interessante. Tem uma pergunta até que perguntando assim, se tem que passar antes pelo otorrino, né? O otorrino, a gente às vezes encaminha assim, principalmente quando houver queixa de qualquer parte respiratória, de voz, auditiva. Quando tiver uma queixa que envolva, né, todas essas áreas, a gente acaba pedindo uma avaliação. Se você for da Unimed, né, ou de algum convênio, geralmente eles pedem que o médico solicite as sessões. Aí você tem que passar de qualquer forma para você poder fazer a fono, porque quem libera e que solicita sessões é sempre o médico. Não necessariamente o otorrino, mas geralmente é o otorrino. Sim. Então, assim, então quando você fala, né, se dá falso negativo, pode dar falso positivo. Por isso que vai ter nos retornos. Quando a criança dá um probleminha auditivo no exame da orelhinha, ela tem todo um protocolo de retorno. Para ver se realmente, né, essa perda auditiva existe, se ela está instalada, se foi alguma coisa ocasional e depois passou. Como ela pode dar uma resposta positiva, que está tudo certo, e depois amanhã você descobre que a criança está com perda auditiva. Se veio depois do teste, ou se o teste falhou, é difícil a gente saber, né? É muito complicado. Por isso que é bom estar acompanhando. O que a gente mais ou menos espera? Que a criança, o bebezinho com 6 meses, já procure som lateralmente, com um aninho e pouquinho, já olhe para cima, para baixo, quando tem som em cima e embaixo. Sim. Quando é um teste muito bom de se fazer, quando você está achando que a criança não ouve nada, é se ela tem o reflexo de piscar. Se ela tiver uma perda muito grande, ela não vai ter esse reflexo. E como assim, você que é fono, né? Não existe pessoa melhor pra gente saber. A criança, ela ouve normal desde quando nasce ou ela vai ganhando essa percepção? Em qual fase, qual idade a gente começa? Porque tem muita gente que fala assim, mas a criança não ouve direito até tantos meses. Agora que ela começa. Não se preocupe porque a criança não ouve. Larga lá e vai fazendo barulho, a criança não acorda. Existe assim, uma idade base para isso? Com 25 semanas, na gestação, dentro da barriga da mãe, o ouvido já está formado ouvindo. Nossa! Então, ele já está ouvindo música que a mãe escuta, já ouve a voz da mãe. Foi feito um experimento, e eu achei muito interessante, né? Que estavam medindo o batimento cardíaco do bebê, dentro da barriguinha da mãe. Então, a mãe conversava com alguém, batia um papo ali, batimento cardíaco do bebê estava estabilizado. Quando ela virava e começava a conversar com a criança, acelerava o coraçãozinho da criança. Depois ela voltava a conversar com a pessoa, voltava ao normal. Então essa criança percebia a mudança de entonação de voz, percebia que a mãe estava se referindo a ela, já dentro da barriga. É uma coisa impressionante, né?
Sim. Isso foi constatado. E a criança, ela, na verdade, ela tem uma audição boa, nasce perfeito, porém, não é treinada. É uma audição que está, funcionalmente, ela está aprendendo. Que ela não está estimulada por todos os sons. Então, aí a gente tem o desenvolvimento auditivo das funções que a audição tem que, das habilidades auditivas. Então, assim, a gente tem que desenvolver localização, percepção, discriminação, discriminar um som do outro, né? Da funcionalidade. Quando eu fazia faculdade, o professor falava assim, ele ouve, mas não percebe. Eu falei, gente, que diacho que esse homem está falando? Como que ouve e não percebe? Quem ouve, percebe. Sim. Depois que a gente vai estudando, que entende. Que, por exemplo, eu posso estar conversando com você e nós estarmos numa conversa tão interessante que passa um caminhão ali, ou uma ambulância fazendo barulho, e a gente está centrada, vem uma terceira pessoa. Vocês ouviram o caminhão? O barulhão que fez? Não ouvi. Então, na verdade, verdade. ouvimos. Sim. Mas não percebemos. Por quê? Porque o nosso foco estava na nossa conversa. Que é isso que algumas crianças não conseguem fazer. Por isso, o problema do processamento auditivo interfere na escola. Então, assim, a professora está ali na frente falando, mas aqui tem um amiguinho falando, ali tem o recreio, depois tem outro barulhinho ali. E isso, para criança que não sabe dar foco, se mistura tudo. Né? Por exemplo, a gente sabe que barulhos ambientais, como batida de porta, sons do ambiente, atrapalham. Sim. Porém, não tem som pior para atrapalhar a fala do que outra fala. Que é a habilidade mais difícil para a pessoa. E, se você tiver um grupo falando, é mais fácil de você isolar do que uma voz só. Então, se eu tenho uma pessoa falando ali e uma pessoa só falando aqui, é muito mais difícil. Sabe por quê? Porque está mais clara aquela fala daqui. Ela não está competindo com as outras falas, mas ela compete com aquela, porque eu posso entender as duas. Então, eu não sei onde eu vou focar. Entende? É muito. A audição é uma coisa bárbara. Sim, Coisa olha, bárbara. inclusive a Vani Lara está falando que já ouvi isso do médico, achei que estava perdendo a audição, aí fiz o exame, audição perfeita. O médico disse que pode ser falta de atenção, que é isso que você está acabando de falar. E assim, né? Só completando, essa coisa de falta de atenção também é uma coisa relativa, né? O que é falta de atenção? É eu não conseguir ter atenção em algo. Então, todo mundo fala assim, o hiperativo com déficit de atenção é uma criança que não tem atenção em nada, que é um erro. Na verdade, ele tem atenção a tudo. Sim. Ele não foca. Ele não Mas tem assim, foco. eu vou contar uma história do meu filho, por exemplo. Ele foi fazer uma entrevista de emprego, ele é hiperativo com déficit de atenção. Hoje sobrou mais o déficit de atenção. E a gente já explicou o que é, ele já está medicado. Peraí, só vou falar para você que faltam 1 minuto e 30 segundos restantes, tá? Então eu vou fechar. Porque a live cai. Tá, então é isso. Ele passou até por um processo de seleção que acabou dando o déficit de atenção, porque só ele viu uma coisa que os outros não viram. Mas viu por quê? Porque olhou tudo ao mesmo tempo. Então, é um assunto muito extenso, né? Falar de fala, audição, desenvolvimento, alfabetização, voz que a gente não tratou, gagueira que a gente não conseguiu falar, articulatório. Mas isso a gente muita faz coisa, outra live. Né? Vamos fazer outra live. Se eu conseguir entrar mais rápido, a gente aproveita. Sim, Rô, muito obrigada, viu? Eu que te agradeço muito, Ângela. Foi maravilhoso esse bate-papo. Obrigada a todo mundo que está aí. Talvez a gente não tenha tempo para responder tudo, assim, de agradecimento individual. Mas muito obrigada. Olha, estão falando parabéns para mim, para você pela live. Interessante, a gente vai voltar a falar de outros assuntos, viu? Vamos marcar outras lives. E hoje, assim, obrigada, viu, Rô? Eu te agradeço muito, agradeço a todo mundo que teve paciência, um beijo para vocês e manda um beijo pro Henrico, Andréia, que ele mandou um beijo para mim, aí eu esqueci de mandar de volta. Tá bom? Hoje eu vou encerrar a live de uma forma diferente, né, de uma forma um pouco triste,
Hoje nós perdemos uma companheira de trabalho dentro do hospital e a Ai, gente meu está Deus. triste. Não foi um Covid, né, antes que as pessoas falem, mas a gente sente muito, muito mesmo, que Deus aí acolha todos os familiares e dizer que apesar dessa tristeza,